Livro Política. Autor Aristóteles. Livro 8. Capítulo 1. Ninguém duvidará de que o legislador deve direcionar sua atenção acima de tudo para a educação da juventude, pois a negligência da educação faz mal à Constituição. O cidadão deve ser moldado para se adequar à forma de governo sob a qual vive. Pois cada governo tem um caráter peculiar que o formou originalmente e que continua a preservá-lo. O caráter da democracia cria a democracia, e o caráter da oligarquia cria a oligarquia, e sempre quanto melhor o caráter, melhor o governo. Novamente, para o exercício de qualquer faculdade ou arte, é necessário um treinamento prévio e uma habituação, claramente, portanto, para a prática da virtude. E como toda a cidade tem um fim, é manifesto que a educação deve ser uma e a mesma para todos, e que deve ser pública, e não privada, não como atualmente, quando cada um cuida separadamente de seus próprios filhos e lhes dá instrução separada do tipo que ele considera melhor. O treinamento em assuntos de interesse comum deve ser o mesmo para todos. Nem devemos supor que qualquer um dos cidadãos pertence a si mesmo, pois todos pertencem ao Estado e cada um deles é parte do Estado, e o cuidado de cada parte é inseparável do cuidado do todo. Neste particular, como em alguns outros, os lacedemônios devem ser elogiados, pois cuidam muito de seus filhos e fazem da educação o negócio do Estado. Capítulo 2. Que a educação deve ser regulada por lei e deve ser um assunto de Estado não pode ser negado, mas qual deve ser o caráter dessa educação pública e como os jovens devem ser educados são questões que ainda precisam ser consideradas. Como as coisas estão, há desacordo sobre os assuntos. Pois a humanidade não concorda de forma alguma sobre as coisas a serem ensinadas, quer olhemos para a virtude ou para a melhor vida. Também não está claro se a educação está mais preocupada com a virtude intelectual ou moral. A prática existente é desconcertante, ou ninguém sabe com base em qual princípio devemos proceder. Deveria o útil na vida, ou deveria a virtude, ou deveria o conhecimento superior ser o objetivo de nosso treinamento. Todas as três opiniões foram consideradas. Novamente, sobre os meios não há acordo, pois diferentes pessoas, partindo de ideias diferentes sobre a natureza da virtude, naturalmente discordam sobre a prática dela. Não pode haver dúvida de que as crianças devem ser ensinadas aquelas coisas úteis que são realmente necessárias, mas não todas as coisas úteis, pois as ocupações são divididas em liberais e iliberais, e às crianças pequenas devem ser transmitidos apenas tipos de conhecimento que serão úteis para elas sem vulgarizá-las. E qualquer ocupação, arte ou ciência, que torne o corpo ou a alma ou mente do homem livre menos aptos para a prática ou exercício da virtude, é vulgar. Por isso chamamos de vulgares as artes que tendem a deformar o corpo, e também todas as ocupações remuneradas, pois absorvem e degradam a mente. Também existem algumas artes liberais bastante adequadas para um homem livre adquirir, mas apenas até certo ponto, e se ele se dedicar a elas com muita atenção, a fim de alcançar a perfeição nelas, os mesmos efeitos prejudiciais seguirão. O objeto também que um homem coloca diante de si faz uma grande diferença, se ele faz ou aprende alguma coisa por si mesmo ou em prol de seus amigos, ou com o objetivo de excelência, a ação não parecerá iliberal, mas se feito em prol de outros, a exata mesma ação será considerada servil e degradante. Os assuntos recebidos de instrução, como já observei, são em parte de caráter liberal e em parte de caráter iliberal. Capítulo 3. As disciplinas tradicionais da educação são 4, ou são elas: leitura e escrita, exercícios ginásticos, música, a qual às vezes é adicionado desenho.
Dentre essas, leitura, escrita e desenho são consideradas úteis para os propósitos da vida de várias maneiras, e os exercícios ginásticos são pensados para infundir coragem. Quanto à música, uma dúvida pode ser levantada. Em nossos dias, a maioria dos homens a cultiva pelo prazer, mas originalmente ela era incluída na educação, porque a própria natureza, como foi dito muitas vezes, exige que sejamos capazes, não apenas de trabalhar bem, mas de usar o lazer bem, pois, como devo repetir mais uma vez, o primeiro princípio de toda ação é o lazer. Ambos são necessários, mas o lazer é melhor que a ocupação e é seu fim, e portanto a pergunta deve ser feita: o que devemos fazer quando estamos no lazer? Claramente não devemos estar nos divertindo, pois então a diversão seria o fim da vida. Mas se isso é inconcebível, e o entretenimento é necessário mais em meio a ocupações sérias do que em outros momentos, pois aquele que está trabalhando duro precisa de relaxamento, e o entretenimento proporciona relaxamento, enquanto a ocupação sempre está acompanhada de esforço e esforço, devemos introduzir os divertimentos apenas em momentos adequados, e eles devem ser nossos remédios, pois a emoção que eles criam na alma é um relaxamento, e do prazer obtemos descanso. Mas o lazer por si só proporciona prazer e felicidade e desfrute da vida, que são experimentados, não pelo homem ocupado, mas por aqueles que têm lazer. Pois aquele que está ocupado tem em vista um fim que não alcançou, ou mais a felicidade é um fim, pois todos os homens a consideram acompanhada de prazer e não de dor. Esse prazer, no entanto, é considerado de forma diferente por diferentes pessoas, e varia de acordo com o hábito dos indivíduos. O prazer do melhor homem é o melhor, e brota das fontes mais nobres. É claro então que existem ramos de aprendizado e educação que devemos estudar apenas com vistas ao lazer gasto em atividade intelectual, e estes devem ser valorizados por si mesmos, enquanto aqueles tipos de conhecimento que são úteis nos negócios devem ser considerados necessários, e existem para o bem de outras coisas. E, portanto, nossos pais admitiram a música na educação, não com base em sua necessidade ou utilidade, pois ela não é necessária, nem de fato útil da mesma maneira que leitura e escrita, que são úteis na obtenção de dinheiro, na administração de uma casa, na aquisição de conhecimento e na vida política, nem como desenho, útil para um julgamento mais correto das obras dos artistas, nem novamente como ginástica, que proporciona saúde e força, pois nada disso é obtido a partir da música. Resta, então, o uso da música para o desfrute intelectual no lazer, que é de fato evidentemente a razão de sua introdução, sendo esta uma das maneiras pelas quais se pensa que um homem livre deve passar seu lazer, como Homero diz. Mas aquele que sozinho deveria ser chamado para o banquete agradável. E depois ele fala de outros que ele descreve como convidando. O poeta que iria agradá-los a todos. E em outro lugar, Ulisses diz que não há melhor maneira de passar a vida do que quando os corações dos homens estão alegres e os banqueteadores no salão, sentados em ordem, ouvem a voz do menestrel. É evidente, então, que há um tipo de educação em que os pais devem treinar seus filhos, não por ser útil ou necessário, mas porque é liberal ou nobre. Se isso é de um tipo apenas, ou de mais de um, e se sim, quais são eles, e como eles devem ser transmitidos, deve ser determinado posteriormente. Isso é o bastante para dizermos agora, que os antigos testemunham a nosso favor, pois sua opinião pode ser reunida a partir do fato de que a música é um dos ramos tradicionais e recebidos da educação. Além disso, é claro que as crianças devem ser instruídas em algumas coisas úteis, por exemplo, em leitura e escrita, não apenas por sua utilidade, mas também porque muitos outros tipos de conhecimento são adquiridos por meio delas.
com a mesma visão, elas podem ser ensinadas a desenhar, não para evitar que cometam erros em suas próprias compras, ou para que não sejam enganadas na compra ou venda de artigos, mas talvez mais porque as torna juízes da beleza da forma humana. Estar sempre em busca do útil não convém a almas livres e exaltadas. Agora está claro que na educação a prática deve ser usada antes da teoria, e o corpo deve ser treinado antes da mente, e portanto os meninos devem ser entregues ao treinador, que cria neles o hábito adequado do corpo, e ao mestre de luta livre, que lhes ensina seus exercícios. Capítulo 4. Das nações que, nos dias de hoje, parecem se preocupar mais com as crianças, algumas buscam criar nelas um hábito atlético, mas apenas prejudicam suas formas e retardam seu crescimento. Embora os espartanos não tenham caído nesse erro, ainda assim brutalizam seus filhos com exercícios laboriosos que pensam que os tornarão corajosos. Mas, na verdade, como temos repetido frequentemente, a educação não deve ser exclusiva ou principalmente direcionada a esse fim. E mesmo que suponhamos os espartanos estarem corretos em seu objetivo, eles não o alcançam. Pois entre os bárbaros e entre os animais, a coragem é encontrada associada, não à maior ferocidade, mas a um temperamento gentil e semelhante ao do leão. Existem muitas raças prontas o suficiente para matar e comer homens, como os aqueus e enoquianos, que ambos vivem ao redor do Mar Negro, e existem outras tribos do continente, tão ruins ou piores, que vivem todas pelo saque, mas não têm coragem. É notório que os próprios espartanos, enquanto eles sozinhos eram assíduos em seu treinamento laborioso, eram superiores aos outros, mas agora são derrotados tanto na guerra quanto nos exercícios ginásticos. Pois sua antiga superioridade não dependia do modo como treinavam seus jovens, mas apenas da circunstância de que os treinavam quando seus únicos rivais não o faziam. Portanto, podemos inferir que o que é nobre, não o que é brutal, deve ter o primeiro lugar, ou nenhum lobo ou outro animal selvagem enfrentará um perigo realmente nobre, tais perigos são para o homem corajoso. E os pais que dedicam seus filhos à ginástica enquanto negligenciam sua educação necessária, na realidade os vulgarizam, pois os tornam úteis para a arte da política em apenas uma qualidade, e mesmo nisso o argumento prova que são inferiores aos outros. Devemos julgar os espartanos não pelo que foram, mas pelo que são, pois agora têm rivais que competem com sua educação ou anteriormente não tinham. É um princípio admitido que os exercícios ginásticos devem ser empregados na educação, e que para as crianças devem ser de um tipo mais leve, evitando dieta severa ou trabalho doloroso, para que o crescimento do corpo não seja prejudicado. O mal do treinamento excessivo nos primeiros anos é provado de forma marcante pelo exemplo dos vencedores olímpicos, pois não mais do que 2 ou 3 deles ganharam um prêmio tanto como meninos quanto como homens. Seu treinamento precoce e exercícios ginásticos severos esgotaram suas constituições. Quando a adolescência acaba, 3 anos devem ser gastos em outros estudos, o período de vida que se segue pode então ser dedicado ao exercício intenso e dieta rigorosa. Os homens não devem trabalhar ao mesmo tempo com suas mentes e com seus corpos, pois os dois tipos de trabalho são opostos um ao outro, o trabalho do corpo impede a mente, e o trabalho da mente o corpo. Capítulo 5. Quanto à música, há algumas questões que já levantamos, estas podemos agora retomar e desenvolver mais, e nossos comentários servirão como prelúdio para esta ou qualquer outra discussão sobre o assunto. Não é fácil determinar a natureza da música, ou por que alguém deveria ter conhecimento dela. Diremos, então, que é para o entretenimento e relaxamento, como o sono ou a bebida, que não são bons em si mesmos, mas são agradáveis,
e ao mesmo tempo preocupações cessam, como diz Eurípides. E para este fim, os homens também nomeiam a música e fazem uso dos três igualmente, e sono, bebida, música, e aos quais alguns adicionam a dança. Ou argumentaremos que a música contribui para a virtude, sob o fundamento de que pode moldar nossas mentes e nos habituar a prazeres verdadeiros, assim como nossos corpos são feitos pela ginástica para terem um certo caráter? Ou diremos que ela contribui para o desfrute do lazer e para o cultivo mental, que é uma terceira alternativa? Obviamente, os jovens não devem ser instruídos com vista ao seu entretenimento, pois aprender não é entretenimento, mas é acompanhado de dor. Nem o desfrute intelectual é adequado para meninos dessa idade, pois é o fim, e o que é imperfeito não pode alcançar o perfeito ou o fim. Mas talvez se possa dizer que os meninos aprendem música pelo entretenimento que terão quando crescerem. Se assim for, por que deveriam aprender eles mesmos e não, como os reis persas e medos, desfrutar do prazer e da instrução que vem de ouvir outros? Pois certamente pessoas que fizeram da música o negócio e a profissão de suas vidas serão melhores executantes do que aqueles que praticam apenas o suficiente para aprender. Se eles devem aprender música, pelo mesmo princípio deveriam aprender culinária, o que é absurdo. E mesmo admitindo que a música possa moldar o caráter, a objeção ainda persiste: por que deveríamos aprender nós mesmos? Por que não podemos alcançar o verdadeiro prazer e formar um julgamento correto ouvindo outros, como os lacedemonios? Pois eles, sem aprender música, ainda podem julgar corretamente, como dizem, as boas e as más melodias. Ou novamente, se a música deve ser usada para promover o bom humor e o desfrute intelectual refinado, a objeção ainda permanece: de por que devemos aprender nós mesmos em vez de desfrutar das performances de outros? Podemos ilustrar o que estamos dizendo com nossa concepção dos deuses, pois nos poetas Zeus não canta nem toca a lira. Pelo contrário, chamamos os artistas profissionais de vulgares, nenhum homem livre tocaria ou cantaria a menos que estivesse embriagado ou em brincadeira. Mas essas questões podem ser deixadas por enquanto. A primeira questão é se a música deve ou não fazer parte da educação. Das três coisas mencionadas em nossa discussão, qual delas ela produz? Educação, ou entretenimento, ou desfrute intelectual, pois pode ser considerada sob todas essas perspectivas, e parece compartilhar da natureza de todas elas. O entretenimento é para o relaxamento, e o relaxamento é, por necessidade, doce, pois é o remédio para a dor causada pelo trabalho, e o desfrute intelectual é universalmente reconhecido por conter um elemento não apenas do nobre, mas também do agradável, pois a felicidade é composta de ambos. Todos concordam que a música é uma das coisas mais agradáveis, quer com ou sem canções, como diz Musaeus. Canto para os mortais de todas as coisas o mais doce. Portanto, e com razão, ela é introduzida em reuniões sociais e entretenimentos, pois alegra os corações dos homens e de modo que, apenas por esse motivo, podemos presumir que os jovens devem ser treinados nela. Pois os prazeres inocentes não apenas estão em harmonia com o fim perfeito da vida, mas também proporcionam relaxamento. E enquanto os homens raramente alcançam o fim, mas muitas vezes descansam pelo caminho e se divertem, não apenas com vistas a um fim posterior, mas também pelo prazer em si, pode ser bom às vezes deixá-los encontrar um refresco na música. Às vezes acontece que os homens fazem do entretenimento o fim, pois o fim provavelmente contém algum elemento de prazer, embora não seja um prazer comum ou inferior, mas eles confundem o inferior com o superior, e ao buscar um encontram o outro,
Pois todo prazer tem semelhança com o fim da ação. Pois o fim não é desejável em vista de algum bem futuro, nem os prazeres que descrevemos existem em busca de algum bem futuro, mas do passado, ou seja, são o alívio de trabalhos e dores passadas. E podemos inferir que esta é a razão pela qual os homens buscam a felicidade a partir desses prazeres. Mas a música é buscada, não apenas como um alívio do trabalho passado, mas também como uma forma de recreação. E quem pode dizer-se, tendo esse uso, ela não pode também ter um uso mais nobre? Além desse prazer comum, sentido e compartilhado por todos, pois o prazer proporcionado pela música é natural e, portanto, adaptado a todas as idades e caracteres, não pode ela também ter alguma influência sobre o caráter e a alma? Deve ter tal influência se os caracteres são afetados por ela. E que eles são afetados é provado de muitas maneiras, e não menos pela força que as canções do Olimpo exercem, pois, sem dúvida, elas inspiram entusiasmo, e o entusiasmo é uma emoção da parte ética da alma. Além disso, quando os homens ouvem imitações, mesmo separadas dos ritmos e melodias em si, seus sentimentos se movem em simpatia. Portanto, como a música é um prazer, e a virtude consiste em regozijar e amar e odiar corretamente, claramente não há nada que estejamos tão preocupados em adquirir e cultivar quanto o poder de formar julgamentos corretos e de se deleitar com boas disposições e ações nobres. Ritmo e melodia fornecem imitações de raiva e gentileza, e também de coragem e temperança, e de todas as qualidades contrárias a essas, e das outras qualidades de caráter, que mal ficam aquém dos afetos reais, como sabemos por nossa própria experiência, pois ao ouvir tais melodias nossas almas sofrem uma mudança. O hábito de sentir prazer ou dor em meras representações não está muito distante do mesmo sentimento sobre realidades, por exemplo, se alguém se deleita com a visão de uma estátua apenas por sua beleza, segue-se necessariamente que a visão do original será agradável para ele. Os objetos de nenhum outro sentido, como o paladar ou o tato, têm qualquer semelhança com qualidades morais, em objetos visíveis há apenas um pouco, pois existem figuras que têm um caráter moral, mas apenas em pequena extensão, e nem todos participam do sentimento sobre elas. Novamente, figuras e cores não são imitações, mas sinais, de hábitos morais, indicações que o corpo dá de estados de sentimento. A conexão delas com a moral é leve, mas na medida em que existe, os jovens devem ser ensinados a olhar, não para as obras de Paulson, mas para as de Polignoto, ou qualquer outro pintor ou escultor que expresse ideias morais. Por outro lado, até mesmo em meras melodias há uma imitação de caráter, pois os modos musicais diferem essencialmente uns dos outros, e aqueles que os ouvem são afetados de forma diferente por cada um. Alguns deles entristecem e tornam os homens graves, como o chamado micholídio, outros enfraquecem a mente, como os modos relaxados, outro, novamente, produz um temperamento moderado e estável, que parece ser o efeito peculiar do dórico, o frígio inspira entusiasmo. Todo o assunto foi bem tratado por escritores filosóficos nesse ramo da educação, e eles confirmam seus argumentos com fatos. Os mesmos princípios se aplicam aos ritmos, ou alguns têm um caráter de repouso, outros de movimento, e destes últimos, alguns têm um movimento mais vulgar, outros mais nobre. Suficiente foi dito para mostrar que a música tem o poder de formar o caráter e, portanto, deve ser introduzida na educação dos jovens. O estudo é adequado para o estágio da juventude, pois os jovens não vão, se puderem evitar, suportar nada que não seja adoçado pelo prazer, e a música tem um doce natural.
Parece haver em nós uma espécie de afinidade com os modos e ritmos musicais, o que faz com que alguns filósofos digam que a alma é uma afinação, outros, que ela possui afinação. Capítulo 6. E agora precisamos determinar a questão que já foi levantada, se as crianças devem ou não ser ensinadas a cantar e tocar. Claramente, há uma diferença considerável feita no caráter pela prática efetiva da arte. É difícil, se não impossível, para aqueles que não executam serem bons juízes da performance dos outros. Além disso, as crianças devem ter algo para fazer, e o chocalho de architas, que as pessoas dão a seus filhos para entretê-los e evitar que quebrem algo na casa, foi uma invenção capital, pois uma coisa jovem não consegue ficar quieta. O chocalho é um brinquedo adequado para a mente infantil, e a educação é um chocalho ou brinquedo para crianças de crescimento maior. Concluímos então que elas devem ser ensinadas música de tal maneira que se tornem não apenas críticas, mas também intérpretes. A questão do que é ou não adequado para diferentes idades pode ser facilmente respondida, ou nem há dificuldade em encontrar uma resposta para a objeção daqueles que dizem que o estudo da música é vulgar. Respondemos em primeiro lugar, que aqueles que devem ser juízes também devem ser intérpretes, e que devem começar a praticar cedo, embora quando forem mais velhos possam ser poupados da execução, eles devem ter aprendido a apreciar o que é bom e a se deleitar com isso, graças ao conhecimento adquirido na juventude. Quanto ao efeito vulgarizante que se supõe que a música exerça, esta é uma questão que não teremos dificuldade em determinar, quando tivermos considerado até que ponto os homens livres que estão sendo treinados para a virtude política devem buscar a arte, quais melodias e ritmos devem ser permitidos usar, e quais instrumentos devem ser empregados para ensiná-los a tocar, pois até o instrumento faz diferença. A resposta à objeção depende dessas distinções, pois é totalmente possível que certos métodos de ensino e aprendizado de música realmente tenham um efeito degradante. É evidente então que a aprendizagem de música não deve atrapalhar os negócios de anos mais maduros, nem degradar o corpo ou torná-lo inadequado para o treinamento civil ou militar, seja para exercícios corporais na época ou para estudos posteriores. A medida certa será alcançada se os estudantes de música evitarem as artes praticadas em concursos profissionais, e não procurarem adquirir essas maravilhas fantásticas de execução que agora estão na moda em tais concursos, e desses passaram para a educação. Deixe os jovens praticarem mesmo tal música como prescrevemos, apenas até que sejam capazes de sentir prazer em melodias e ritmos nobres, e não apenas naquela parte comum da música na qual todo escravo ou criança e até mesmo alguns animais encontram prazer. A partir desses princípios, também podemos inferir quais instrumentos devem ser usados. A flauta, ou qualquer outro instrumento que exija grande habilidade, como por exemplo a harpa, não deve ser admitida na educação, mas apenas aqueles que farão dos alunos inteligentes em música ou em outras partes da educação. Além disso, a flauta não é um instrumento expressivo de caráter moral, ou ela é muito excitante. O momento apropriado para usá-la é quando a performance não visa a instrução, mas ao alívio das paixões. E há uma objeção adicional: o impedimento que a flauta apresenta ao uso da voz diminui seu valor educacional. Os antigos, portanto, estavam certos em proibir a flauta para jovens e homens livres, embora tivessem permitido uma vez. Pois quando sua riqueza lhes deu uma maior inclinação ao lazer, e eles tinham noções mais elevadas de excelência, estando também elatizados com seu sucesso, tanto antes quanto depois da guerra persa, com mais zelo do que discernimento, eles buscaram todo tipo de conhecimento, e assim introduziram a flauta na educação.
Em Esparta, havia um corajê que liderava o coro com uma flauta, e em Atenas o instrumento se tornou tão popular que a maioria dos homens livres sabia tocar. A popularidade é mostrada pela tabuleta que Trasipo dedicou quando forneceu o coro a Ecfantides. A experiência posterior permitiu aos homens julgar o que era ou não realmente conducente à virtude, e eles rejeitaram tanto a flauta quanto vários outros instrumentos antiquados, como a lira lídia, a lira de muitas cordas, o heptágono, triângulo, sambuca, o similar, que são destinados apenas a dar prazer ao ouvinte e requerem habilidade extraordinária da mão. Há também um significado no mito dos antigos, que conta como Atena inventou a flauta e depois a jogou fora. Não foi uma má ideia deles, que a deusa não gostava do instrumento porque tornava o rosto feio, ou mais com ainda mais razão podemos dizer que ela o rejeitou porque a aquisição de habilidades de flauta não contribui em nada para a mente, já que a Atena atribuímos tanto o conhecimento quanto a arte. Assim, então, rejeitamos os instrumentos profissionais e também o modo profissional de educação em música, se por profissional queremos dizer o que é adotado em concursos, pois nisso o intérprete pratica a arte, não para o seu próprio aprimoramento, mas para dar prazer, e de um tipo vulgar, aos seus ouvintes. Por esse motivo, a execução de tal música não é parte de um homem livre, mas de um intérprete pago, e o resultado é que os intérpretes são vulgarizados, pois o fim a que visam é ruim. A vulgaridade do espectador tende a diminuir o caráter da música e, portanto, dos intérpretes, eles olham para ele os torna o que são, e até mesmo molda seus corpos pelos movimentos que espera que eles exibam. Capítulo 7. Também temos que considerar ritmos e modos, e seu uso na educação. Devemos usá-los todos ou fazer uma distinção? E será que a mesma distinção deve ser feita para aqueles que praticam música com vista à educação, ou deve ser outra? Agora vemos que a música é produzida por melodia e ritmo, e devemos saber qual influência esses têm respectivamente na educação, e se devemos preferir excelência na melodia ou excelência no ritmo. Mas como o assunto foi muito bem tratado por muitos músicos da atualidade, e também por filósofos que tiveram considerável experiência em educação musical, a esses remeteremos o estudante mais exato do assunto, ou falaremos apenas sobre isso agora após a maneira do legislador, declarando os princípios gerais. Aceitamos a divisão de melodias proposta por certos filósofos em melodias éticas, melodias de ação e melodias passionais ou inspiradoras, cada uma tendo, como dizem, um modo correspondente a ela. Mas sustentamos ainda que a música deve ser estudada, não pelo bem de um, mas de muitos benefícios, ou seja, com vista à educação, purgação. A palavra purga usamos atualmente sem explicação, mas quando posteriormente falarmos de poesia, trataremos o assunto com mais precisão. A música também pode servir para o prazer, para o relaxamento e para a recreação após o esforço. É claro, portanto, que todos os modos devem ser empregados por nós, mas não todos da mesma maneira. Na educação, os modos mais éticos devem ser preferidos, mas ao ouvir as performances dos outros, podemos admitir também os modos de ação e paixão. Pois sentimentos como piedade e medo, ou, novamente, entusiasmo, existem muito fortemente em algumas almas, e têm mais ou menos influência sobre todas. Algumas pessoas caem em um frenesi religioso, que vemos como resultado das melodias sagradas, quando usam as melodias que excitam a alma ao frenesi místico, restauradas como se tivessem encontrado cura e purgação. Aqueles que são influenciados pela piedade ou pelo medo,
e toda natureza emocional, devem ter uma experiência semelhante, e outros na medida em que cada um é suscetível a tais emoções, e todos de certa forma são purgados e suas almas aliviadas e deleitadas. As melodias purgativas também proporcionam um prazer inocente para a humanidade. Tais são os modos e as melodias em que aqueles que executam música no teatro devem ser convidados a competir. Mas como os espectadores são de dois tipos, um livre e educado, e o outro uma multidão vulgar composta de mecânicos, trabalhadores e similares, deve haver concursos e exibições instituídas para o relaxamento da segunda classe também. E a música corresponderá às suas mentes, pois como suas mentes estão pervertidas do estado natural, assim existem modos pervertidos e melodias altamente tensas e cores não naturais. Um homem recebe prazer daquilo que lhe é natural, e portanto músicos profissionais podem ser autorizados a praticar esse tipo inferior de música diante de um público de um tipo inferior. Mas, para os fins de educação, como já disse, aqueles modos e melodias devem ser empregados que são éticos, como o dórico, como dissemos antes, e embora possamos incluir quaisquer outros que sejam aprovados por filósofos que tenham tido uma educação musical. O Sócrates da República está errado em reter apenas o modo frígio junto com o dórico, e mais ainda porque ele rejeita a flauta, pois o frígio é para os modos o que a flauta é para os instrumentos musicais, ambos são excitantes e emocionais. A poesia prova isso, pois o frenesi bacanal e todas as emoções semelhantes são mais apropriadamente expressos pela flauta, e são melhor ajustados ao frígio do que a qualquer outro modo. O ditirambo, por exemplo, é reconhecido como frígio, um fato do qual os conhecedores de música oferecem muitas provas, dizendo, entre outras coisas, que Filoxeno, tendo tentado compor seus misianos como um ditirambo no modo dórico, achou impossível, e recuou pela própria natureza das coisas para o mais apropriado frígio. Todos os homens concordam que a música dórica é a mais grave e masculina. E enquanto dizemos que os extremos devem ser evitados e o meio seguido, e enquanto o dórico é um meio entre os outros modos, é evidente que nossa juventude deve ser ensinada na música dórica. Dois princípios devem ser mantidos em vista: o que é possível, o que é apropriado, e nisso todo homem deve visar. Mas mesmo estes são relativos à idade, os velhos, que perderam seus poderes, não podem muito bem cantar os modos tensos, e a própria natureza parece sugerir que suas canções devem ser do tipo mais relaxado. Portanto, os músicos também culpam Sócrates, e com justiça, por rejeitar os modos relaxados na educação sob a ideia de que são intoxicantes, não no sentido comum de intoxicação, pois o vinho tende mais a excitar os homens, mas porque não tem força neles. E assim, com vista também ao tempo de vida em que os homens começam a envelhecer, eles devem praticar os modos e melodias mais suaves também, bem como os outros, e, além disso, qualquer modo, como o lídio acima de todos os outros parece ser, que é adequado para crianças de tenra idade, e possui os elementos tanto de ordem quanto de educação. Assim, é claro que a educação deve ser baseada em três princípios: o meio, o possível, o apropriado, esses três. Parabéns por chegar até o final deste audiolivro. Nós gostaríamos que você compartilhasse o seu saber conosco, escrevendo nos comentários do vídeo sobre os assuntos abordados no livro, para podermos debater ideias, insights e sugestões. Se você gostou do livro, deixe seu like e inscreva-se no nosso canal para não perder nenhum audiolivro. Obrigado por fazer parte da nossa comunidade.